Boa noite, família! Quarta-feira, Escola da Fé, 20 horas, estou marcando a sua presença aqui. Que bom que você está aqui comigo. Ó, anota aí os avisos que são super importantes e atualize a sua agenda. Setembro chegou e a nossa igreja está cheia de programações. Aos domingos, estamos com a série de ministrações, série de mensagens, desintoxicando a alma. É isso mesmo, alinhado com a campanha mundial e também aqui no Brasil, da conscientização contra o suicídio. A nossa igreja está trabalhando todos os domingos com uma mensagem direcionada para poder te ajudar, para poder te abençoar. E que através de você também outras pessoas sejam abençoadas. Domingo passado já tivemos a primeira ministração com o pastor Ronaldo Júnior. E o tema da mensagem que ele trouxe, uma mensagem lindíssima, foi comportamentos tóxicos. Se você não teve a oportunidade de estar aqui presencialmente ou de nos acompanhar na transmissão via YouTube ou as redes sociais da igreja, eu queria te dizer, vai lá nas nossas redes sociais, acompanhe essa mensagem, eu tenho certeza que você será ricamente abençoado, ok? Outro assunto importante, outro aviso importante que eu tenho para você é sobre a generosidade. É isso aí, a generosidade ela parte do individual e vai para o coletivo. E todas as vezes que eu falo sobre generosidade, eu lembro da oração modelo, da oração padrão de Jesus, onde ele diz: Pai nosso que estás nos céus, e também que o pão ele é nosso. A sua generosidade tem contribuído muito para a expansão e o desenvolvimento do reino de Deus aqui nesse bairro, aqui nessa igreja local. Então, não deixe de praticar a generosidade. Não deixe de contribuir com o seu dízimo e com a sua oferta. Porque é através do seu dízimo e da sua oferta é que nós temos avançado aqui na construção do templo, é que nós temos nesse momento difícil apoiado e abençoado muitas famílias através da parte social da igreja. E você é parte desse milagre, você é parte dessa ajuda nos momentos difíceis. Então você que pode estar aqui presencialmente nos cultos, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, pratique a sua fidelidade a Deus. E você que por uma situação ou outra não pode estar aqui presencialmente, não deixe de contribuir através da nossa conta bancária que vai estar aparecendo aqui. Então faça a sua transferência, o seu depósito bancário, e lembre-se que a situação, o momento, ele pode estar difícil, ele muda, mas a sua generosidade, a sua fidelidade, o seu propósito em Deus, ele não pode mudar. Outro assunto que eu queria dizer para você aqui, que é muito importante, é que você nos siga nas nossas redes sociais. Nós temos aí o Facebook, o Instagram e o YouTube. Vai lá, se inscreva, curte, não deixe também de aproveitar todo o conteúdo que temos lá disponível. Você será muito abençoado com as mensagens que estão lá, com os vídeos, são assuntos de extrema importância e é uma das maneiras de você também estar atualizado de tudo aquilo que a igreja tem realizado, tem feito. Então, não deixe de nos seguir. E muito além de nos seguir, eu queria te pedir também, compartilhe com amigos, com conhecidos, as nossas páginas e que eles também se inscrevam lá. E que eles sejam também abençoados através de todos os conteúdos. Amém? Graças a Deus. Nessa noite na Escola da Fé, vamos crescer no processo da restituição. Ó, desde já, eu profetizo sobre a sua vida a restituição de Deus. E o tema da mensagem dessa noite, ele é, anota aí, das perdas
a restituição. Queridos, ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, vamos sofrendo perdas, e algumas delas nos marcam de uma forma muito profunda. Algumas delas deixam marcas e nós carregamos essas marcas ao longo da nossa vida. E algumas dessas perdas, elas são irreparáveis. Eu queria dizer para você nessa noite que Deus, Ele quer restituir a sua saúde física, Ele quer restituir a sua saúde emocional, Ele quer restituir a sua saúde espiritual. Deus, Ele quer restituir todas as áreas da sua vida, porque o nosso Deus, Ele faz a obra por completo. Deus, Ele tem um compromisso de te abençoar em todas as áreas da sua vida. E Deus, Ele quer te abençoar nas suas finanças. Deus, Ele quer restituir a sua vida financeira. Deus, Ele quer restituir a sua vida material. Deus, Ele quer restituir a sua vida conjugal, a sua vida familiar, o seu projeto de vida profissional. Porque a bênção de Deus, ela vem de uma forma completa, e nessa noite ela vai te alcançar. Você crê nisso? Você recebe a restituição de Deus para a sua vida? Graças a Deus por isso. Olha só para você ver o que a palavra de Deus nos diz lá no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 23 e 24. Aqui é Deus falando ao seu povo. E essa palavra, nessa noite, ela é para você. Receba a palavra de Deus. Você é povo de Deus? Então receba. A palavra de Deus diz assim: ó povo de Sião. Aqui nós poderíamos também mudar. Poderíamos dizer: ó povo de Belo Horizonte, ó povo do Brasil, ó povo da Igreja Batista Novo Alvorecer. Alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera. Como antes fazia, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Olha para você ver o que o salmista também nos diz lá no Salmo de número 126, no versículo de número 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, ficaram como quem sonha. Essa é uma noite que você precisa reativar os seus sonhos, porque Deus, Ele vai entrar com a restituição dos céus sobre a sua vida. E eu preciso dizer para você que a restituição, ela é um milagre. E Deus nessa noite vai manifestar o milagre dele na sua vida. O milagre da restituição foi liberado para a sua vida. Então receba. A palavra de Deus, ela nos dá todo o suporte. A palavra de Deus, ela nos dá toda a base. Porque a restituição e o milagre de Deus vai chegar na sua vida, não porque eu estou falando com você, mas é porque Ele disse na sua palavra, e Ele vela em cumprir a sua palavra. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Você crê nisso? Eu declaro hoje sobre a sua vida que você será restituído dos seus dias de perdas. Para isso você precisa se revestir de força e dignidade, conforme Salomão nos orientou lá em Provérbios capítulo 31, versículo de número 25. Você precisa agora sorrir para o seu futuro, porque o seu futuro será um futuro de restituição. Sorria, o futuro que Deus planejou para a sua vida é um futuro maravilhoso, e esse futuro está chegando. Esse futuro está chegando. Você precisa crer nessa verdade. A palavra de Deus nos diz que os pilares que sustentam o reino dos céus, o reino de Deus,
é a justiça. Deus é justo, Ele tem visto a sua necessidade, Ele tem contemplado os seus dias, Ele sabe de toda a sua história. A palavra de Deus também fala que outro pilar que sustenta o reino de Deus é a paz. Está chegando um tempo de paz. A restituição vai trazer para você, vai trazer para o seu lar, vai trazer para a sua família paz, a paz de Deus. E outro pilar que sustenta o reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. Você recebe? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala assim, olha, 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 20. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Deus, Ele tem todo o poder, nos céus e na terra, para poder fazer desses dias da sua vida, dias de restituição. Você precisa confiar em Deus, porque Deus está agindo em seu favor. Deus está agindo em seu favor. Pode parecer que nesse tempo difícil, nesse momento difícil, Deus está em silêncio, mas eu me lembro de uma canção que diz que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando em nosso favor, Ele está agindo em nosso favor, e a bênção e a restituição, ela chegou, e você precisa tomar posse disso. Para isso, vamos meditar aqui, vamos refletir sobre 4 atitudes, para que você viva, para que eu viva a restituição. Primeira atitude: confie na soberania de Deus. Deus, Ele é soberano, e Deus, Ele está no controle das nossas vidas. Deus, Ele está no controle desse mundo. Deus, Ele não perdeu o controle em momento algum. Deus, Ele é capaz de exercer o seu poder de uma maneira extrema, de uma maneira suprema, para constituir de uma forma absoluta sobre tudo e sobre todos. Basta uma palavra de Deus, basta Deus estartar que hoje chegou o dia da restituição, e Ele então manifesta o seu poder, e a sua vida é abençoada. A bênção da restituição, ela chega e ela encontra guarida no seu coração, na sua vida. Então você glorifica a Deus pelos grandes feitos do Senhor. Para isso nós vamos meditar sobre a vida de Jó. Jó, um homem como eu, como você. E também, nesse momento, quando falamos de Jó, nós sempre damos ênfase na vida de Jó. Um homem fiel a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que confiava em Deus. Mas nessa noite eu quero chamar a sua atenção, eu quero trazer o seu foco, não para Jó, mas para o Deus que restituiu a vida de Jó, para o Deus que abençoou Jó em tudo. Olha o que a palavra de Deus nos diz no livro de Jó, no capítulo de número 1, no versículo de número 21 e 22. E disse: saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus de coisa alguma. Quando eu leio essa declaração de Jó, essa declaração da palavra de Deus, eu preciso entender o processo da gratidão. A gratidão é entender que Deus, Ele é soberano.
E que da mesma forma que Ele te abençoou no passado, Ele vai te abençoar hoje, Ele vai te abençoar no seu futuro. E a gratidão, ela é a chave para atrair o favor de Deus. Jó estava numa situação difícil. Quem conhece o contexto e a história da vida de Jó, falaria para mim assim: Jó está numa situação terrível. Mas contudo, a palavra de Deus nos diz aqui que ele não pecou contra Deus, e em momento nenhum ele culpou a Deus de coisa alguma. Então, com esse coração grato, com esse coração cheio de gratidão, Jó atraiu o favor de Deus para a sua vida. Queridos, a gratidão, ela atrai Deus. Você tem sido grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida até aqui? Você tem motivos e razões para ser grato a Deus pelos feitos dEle na sua vida? É só você olhar para a sua história, é só você olhar para o seu passado e entender, ter a consciência de onde Deus te tirou e de onde Deus te colocou. Até aqui o Senhor, Ele tem te abençoado. O grato sempre verá o milagre por completo. Aquele que tem o coração grato, ele sempre viverá o milagre por completo. Às vezes nós vivemos parte do nosso milagre, porque ainda não tivemos o entendimento e a importância que é de sermos gratos a Deus. Mas quando essa gratidão ela estiver nas nossas vidas e nós praticarmos essa gratidão a Deus, então nós viveremos o milagre de Deus por completo. Olha só para você ver, você pode estar a uma gratidão do seu milagre. Deus, Ele é fiel. E você pode estar a uma gratidão do seu milagre. Pratique a gratidão. Seja grato ao Senhor. E eu tenho certeza que o milagre dele vai se manifestar sobre a sua vida. E você vai viver o milagre de Deus na sua vida. Você vai viver o milagre da restituição de tudo aquilo que foi perdido. Eu não sei o que você perdeu ao longo da sua história, mas você sabe, e Deus também conhece a sua história. O grato é aquele que parte do reino para a terra. Quando nós olhamos e buscamos o reino de Deus e a sua justiça, a palavra de Deus nos diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então aquele que tem um coração grato a Deus, ele parte do reino. Sabe por quê, meu querido? Porque no reino não há escassez. No reino de Deus há um depósito do tesouro de Deus, e lá existe todos os recursos para suprir a sua necessidade. Lá existe todos os recursos para que Deus manifeste o milagre e a restituição sobre a sua vida. O ingrato, pelo contrário, ele é cego à realidade do reino de Deus. Ele acredita que tudo vai acontecer nesse mundo natural, nesse plano natural, que tudo depende dele, da força dele. E chega um momento em que ele se cansa, ele se fadiga. Chega um momento em que ele percebe que com as suas próprias forças ele não vai conseguir. Então ele recorre ao Deus dos céus, ao Deus do reino. E esse Deus, com misericórdia, com amor e com grande poder, se manifesta sobre a vida dele e restitui tudo aquilo que se havia perdido. Então confie na soberania de Deus e seja grato a Deus, porque Ele tem cuidado de você. Segunda atitude: foque na promessa e não na realidade.
Você precisa focar nas promessas de Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você precisa tirar os seus olhos da realidade atual, da realidade do momento, porque com os seus olhos naturais, você vai enxergar apenas a esfera natural. Com os seus olhos naturais, você vai enxergar aquilo que está diante dos seus olhos. Mas, quando você foca nas promessas, você agora, além dos olhos naturais, você começa a enxergar com os seus olhos espirituais, com os seus olhos da fé. E mesmo antes daquilo se manifestar na sua vida, do milagre e a bênção de Deus chegar sobre a sua vida, você então está firmado, você então está sustentado pelas promessas de Deus. Você precisa estar focado naquilo que o Senhor falou a seu respeito, naquilo que o Senhor falou ao seu benefício. Guarde a promessa de Deus até que ela não saia dos seus pensamentos. Você já pensou em algo na sua vida e aquilo não saía da sua mente, e você estava trabalhando, ou você estava passeando, ou você estava com a sua família, em qualquer contexto que seja, e aquilo não saía da sua mente? Isso muitas das vezes acontece através das preocupações da vida. Mas nessa noite eu te convido, guarde a promessa até que ela não saia dos seus pensamentos. A minha oração para a nossa geração nesses dias é que nós possamos guardar as promessas de Deus no nosso coração, na nossa mente, ao ponto dela não sair mais, e que todos os dias nós possamos viver firmados nas promessas de Deus. Que deixemos de ser uma geração inconstante, que hoje está vivendo a plenitude das promessas de Deus, firmado na verdade absoluta da palavra e da promessa do Senhor, mas que amanhã já trocou o foco, que amanhã já tirou da sua mente, dos seus pensamentos, e deixou que esse espaço ele fosse ocupado com outras coisas, senão a promessa de Deus. Guarde a promessa de Deus até que você caminhe sobre ela. Não pare, porque no momento em que Deus ele está gerando os milagres, em que Deus está realizando a promessa dele na sua vida, é o momento em que o inimigo da sua alma ele se levanta contra você. E ele vai lançando setas sobre o seu coração, sobre a sua mente, para que você desanime, para que você pare no meio do caminho, para que você tire os olhos da promessa e comece a olhar agora para as circunstâncias atuais desse mundo e dessa vida. Mas você precisa guardar a promessa até que você caminhe sobre a promessa. Você precisa usufruir da promessa. Você precisa tomar posse da promessa de Deus sobre a sua vida. É tempo de restituição. Guarde a promessa até que você se torne a promessa. Até que as pessoas olhem para a sua vida e elas vejam a promessa cumprida. Olha o que Jó disse. Naquele primeiro momento, Jó estava passando por um momento terrível na sua vida. Ainda assim ele não pecou e também não culpou a Deus. Mas só que lá no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo de número 5, a palavra de Deus diz assim: olha, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Guarde a promessa de Deus. A palavra de Deus diz que hoje nós vemos a Deus como que por reflexo.
mas um dia nós o veremos face a face como Ele é. Os nossos olhos vão contemplar na plenitude o milagre e a restituição de Deus sobre a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Terceira atitude: renove diariamente sua fé e dependência em Deus. Olha o que Jó diz aqui no livro de Jó, capítulo 42, versículo de número 2. Sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tenha certeza de que Deus, Ele nunca perde o controle das coisas. Tenha certeza que os planos de Deus na sua vida, Ele vai se cumprir. E Ele vai se cumprir através da fé. Jó, quando ele declara que ele sabia que o Senhor poderia fazer todas as coisas, que Ele é um Senhor nos céus e na terra, e que Ele tem todo o poder, que Ele é soberano. Jó estava dizendo o seguinte, que é a fé em Deus que vai fazer seu coração permanecer obediente a Deus. A fé em Deus vai fazer com que o seu coração permaneça obediente. E na semana passada nós falamos na Escola da Fé que a obediência total a Deus é a principal estratégia dos céus para que nós venhamos viver o processo do milagre. É a fé em Deus que vai fazer a voz de Deus ser audível na sua vida. É a fé em Deus que vai fazer você estar sensível à voz do Espírito Santo. Por isso a palavra de Deus diz assim, que aquele que tem ouvidos e que está sensível, ouça a voz do Espírito, ouça a voz de Deus. É a fé em Deus que vai fazer com que o seu coração se mantenha aquecido nos dias da adversidade, nos dias maus. Sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, e que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E você nessa noite está recebendo a palavra de Deus na sua vida. Que essa palavra ela gere fé no seu coração, para que você se mantenha obediente, para que você se mantenha sensível, para que você mantenha o seu coração aquecido diante das promessas de Deus, para que você viva a restituição na sua vida. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui em Salmo capítulo 25, versículo número 1, 4 e 5. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Mostra-me, Senhor, os Teus caminhos. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me com Tua verdade e ensina-me, pois Tu és Deus, o meu Salvador, e a minha esperança está em Ti o tempo todo. É necessário que nós venhamos manter sobre a nossa vida o fogo de Deus. O fogo deve arder continuamente sobre o altar. Ele não pode se apagar. Levítico 6,13. Quarta atitude que você precisa viver, praticar, e assim a restituição ela vai chegar sobre a sua vida. Tenha esperança de um futuro vitorioso. Eu não sei como está a sua perspectiva para o futuro. De repente você já abriu mão de tudo. Mas eu queria dizer para você: tenha esperança, espere com confiança no Senhor em um futuro vitorioso, porque quem garante um futuro vitorioso para você não é você mesmo, é Deus.
Olha aqui o que Jó 42:10 nos diz. Depois que Jó, seus amigos, preste atenção, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. A palavra de Deus, a oração, ela promove a fé. Na medida em que a fé, ela promove a visão. E a visão, ela promove a conquista de um futuro vitorioso em Cristo. Porque a palavra de Deus, ela nos garante que nele nós somos mais que vencedores. Que nele o nosso futuro vitorioso está garantido. A única maneira de você garantir o seu futuro, um futuro maravilhoso, um futuro vitorioso, é em Jesus, é em Deus. Acredite no poder da palavra, acredite no poder da oração, acredite no poder de Deus. Sua vida será uma grande restituição. Eu declaro, eu profetizo sobre a sua vida. Preste atenção, você terá uma nova história para contar. Ainda não é o fim, não acabou. Você terá uma nova história para contar. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Nessa passagem da vida, da história de Jó, exaltando agora o Deus Todo-Poderoso, eu queria dizer para você, abra sua Bíblia comigo aí, ou seu smartphone, em Jó 42:12, aqui está a garantia. Olha o que a palavra de Deus nos diz. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Eu declaro que o Senhor, eu profetizo que o Senhor, ele vai abençoar a sua vida agora e no futuro, tanto quanto ele já abençoou no passado. Jó já era um homem rico, próspero, temente a Deus. Mas aqui a palavra de Deus nos garante que Deus ele tem bênçãos maiores para as nossas vidas. Aqui a palavra de Deus nos diz que Deus abençoou a vida de Jó mais no fim do que no início. Seja fiel ao Senhor até o fim, porque a palavra de Deus diz que aquele que for fiel até o fim receberá a bênção, o milagre e a restituição de Deus. Nós vivemos baseado na cultura desse mundo, e a cultura desse mundo é a seguinte: você precisa correr agora, trabalhar muito agora, ajuntar riquezas agora, para que você garanta então a sua velhice, o seu fim. Só que em Deus, esses princípios e essa cultura, lá no reino dos céus, ela é o oposto. Deus ele tem um compromisso de te abençoar. Deus ele tem um cuidado com a sua vida no início, no meio e no fim. Deus ele jamais vai te abandonar. Deus ele jamais vai deixar de suprir a sua necessidade. E ele é fiel, ele é poderoso. Então creia que Deus tem mais para a sua vida. Voltando lá agora nas promessas em que Deus ele deu aos filhos de Israel, lá no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 25 ao 28. Olha para você ver o que a palavra de Deus diz. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado,
Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Então eu profetizo sobre a sua vida. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E concluindo, um Deus que promete e cumpre. O salmista lá no 126, que lemos lá no início dessa mensagem, agora no versículo de número 4 e número 6, diz assim: olha, Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegrias, trazendo os seus feixes. Sabe por que nós profetizamos, meu querido? Sabe por que eu profetizo sobre a sua vida? É porque as palavras, elas chegam no seu destino antes dos nossos pés. As bênçãos e os milagres que você ainda vai viver no Senhor estão sendo proferidas, estão sendo profetizadas nesse momento, e você precisa receber essa verdade, essa profecia de Deus no seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. É tempo de restituição, é tempo de vivermos a restituição dos dias de perdas. Creia que o Senhor, Ele está com você. Creia que Deus, Ele tem visto a sua história, e que hoje começa um novo tempo na sua vida. Um tempo de restituição. Aquilo que é seu, ninguém vai tomar. Aquilo que é seu, o Senhor vai trazer de volta. Basta você ser grato, obediente, focar nas promessas de Deus e não na realidade que você vive. Basta você acreditar em um futuro vitorioso em Cristo.